E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui então com o resumo do vídeo 5. A gente viu até então os comandos para imprimir na tela, que era o comando print, beleza? Tudo em minúsculo. Depois a gente viu então como é que a gente utilizava as variáveis. Podemos colocar, por exemplo, idade igual a 30. Nesse momento então a gente está criando um espaço na memória para a idade. E agora a gente entra então no próximo comando, que é a gente conseguir ler do teclado uma informação. E a partir de então, essa informação é utilizada no nosso programa. Então, vamos lá para a gente entender como é que isso vai funcionar. Bom, então, o comando que a gente vai utilizar, pessoal, ele é chamado de input, tá bom? Então, aqui a gente pode ver, a gente vai escrever o input, tudo em minúsculo. Em seguida, a gente abre parênteses. Depois, a gente entra, então, com a abertura de aspas duplas. E aí depois a gente vai ter o fechamento de aspas duplas e o fechamento do parêntese, tá bom? Aqui. Então aqui no final a gente vai ter o fechamento das aspas duplas e do parêntese. Bom, pois bem, o que vai aparecer aqui dentro, pessoal, a gente já viu lá no print. O que aparece entre aspas duplas são os textos. Então, é o que ele vai ser mostrado lá na tela, lá no terminal, lá embaixo. Nesse caso aqui, o que a gente quer mostrar de mensagem? Como a gente vai estar interagindo com o usuário e pedindo para ele entrar com informação, o ideal é que a gente digite o valor que ele tem que entrar. Por exemplo, digite a sua idade, digite o seu endereço, digite a sua altura, beleza? Então, esse tipo de informação que a gente vai colocar aqui em texto. E aí, pessoal, como a gente falou em variáveis, como a gente vai trabalhar com valores, a gente precisa que esses valores fiquem armazenados em alguma variável. Então, pessoal, no nosso comando, o que a gente vai ter? Antes de escrever o input, a gente vai ter que colocar variável, e aí o nome da variável que a gente quer, tá bom? Idade, peso, igual a input. Então, a gente poderia ter ali um exemplo ali, ó. A gente poderia ter, por exemplo, idade igual a input, e aí digite sua idade. Beleza? Se a gente colocar essa mensagem aqui, o que vai acontecer? Ele vai mostrar lá embaixo no terminal, digite sua idade. A partir do momento que você digitar a sua idade, ele então vai pegar essa idade e armazenar nessa variável que a gente acabou de criar, tá bom? Vamos lá abrir agora o Visual Studio, já que a gente já sabe como é que ele é instalado, né? No vídeo 4 a gente fez isso. A gente então vai agora ver como é que a gente roda esse código lá no Visual Studio. De volta aqui então no Visual Studio, a gente vai criar o nosso primeiro programa. Então como é que a gente faz, pessoal? A gente vai lá em cima, ó, veja que lá em cima a gente tem a opção arquivo, beleza? Então, ó, vamos lá em arquivo, novo arquivo, aí ele vai abrir essa opção aqui no meio. Repare que já tem aqui um arquivo Python, beleza? Ou então você chega aqui e coloca, vou colocar assim, exemplo, leitura, teclado, beleza? E aí, pessoal, a gente não pode esquecer de colocar .py, beleza? Que é onde vai indicar qual é o tipo de dado, de arquivo que ele vai trabalhar. Nesse caso, como a gente colocou .py, ele sabe que será Python. Vamos dar um Enter aqui. Ele vai perguntar, então, onde é que a gente quer salvar esse arquivo. Pode dar aí salvar onde você quiser. E aí, ele criou, então, o meu primeiro arquivo, tá bom? Para a gente testar e ver se ele está funcionando, vamos lá, com o comando que a gente conhece, print teste. Então, coloquei print teste e onde é que eu mando ele rodar? Vejam que aqui, à nossa direita, ele tem um botãozinho que é executar arquivo Python. Vamos executar ele e aí ele abriu ali embaixo uma opção de terminal. Ó. Repare que agora aqui embaixo, ó, ele colocou o teste que a gente escreveu, beleza? Então, ele está funcionando exatamente como a gente queria. Então, agora eu vou colocar aqui lendo do teclado, tá bom? Só uma informação para a gente ter. E aí a gente vai, vamos imaginar aqui que a gente gostaria de saber, por exemplo, qual é o time de futebol. Então eu vou colocar seu time, tá bom? Seu time igual, e aí a gente vai escrever lá, input, digite o nome do seu time de futebol.
Tranquilo, pessoal? Depois a gente vai colocar um print, digitando, né? Seu time de coração é o... E aí a gente dá um espaço e manda mostrar seu time. Beleza? Então vamos só ver linha a linha o que a gente está fazendo. Aqui nessa linha 2, pessoal, na linha 1, quer dizer, a gente só está mostrando um texto lá, lendo do teclado. Nem precisaria ter se você não quiser. Na 2, a gente já cria uma variável chamada seu time e ela vai receber o quê? O que a pessoa digitar no teclado. No caso, a gente está pedindo para ela digitar o time de futebol dela, beleza? E depois a gente vai mostrar uma mensagem, seu time de coração é o... E aí a gente vai mostrar qual é o nome desse time, tá bom? Vamos lá rodar esse programa. Então, lembrando, para rodar, a gente aperta o playzinho que fica aqui. E lá embaixo, olha o que vai acontecer, pessoal. Ele mostrou lendo do teclado e depois ele perguntou, digite o nome do time. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Flamengo. Quando eu der um Enter, veja que ele mostrou lá. Opa! Veja que ele mostrou lá, né? Seu time de coração é o Flamengo. Opa! Então, repare que ele funcionou, tá bom? A gente digitou no teclado Flamengo aqui e ele colocou Flamengo na linha de baixo. Beleza? Então, conseguimos fazer funcionar o nosso primeiro programa. Agora a gente vai entrar em dois detalhes que acontecem quando a gente tem um input, tá bom? Então, ó, vamos só agora alterar esse programa. Eu vou apagar ele aqui, esse lendo, e eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou comentar aqui a gente já falou sobre o comentário, né? Lembrando que o comentário, o que ele serve? Ele serve, então, para a gente escrever algumas coisas no nosso código e o interpretador do Python pular essa linha. Então, quando ele encontra a hashtag, ele pula. Ele sabe que aquilo não é um código Python, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai querer aqui? A gente vai querer saber, então, por exemplo, o peso de alguma pessoa. Então, a gente vai lá, por exemplo, peso. Então, a gente vai colocar o input. Como é que vai ser esse input? Digite seu peso. Beleza? Bom, antes a gente fez exatamente isso e ele funcionou. Mas vamos rodar agora de novo para a gente ver se ele vai funcionar. Então, ó, rodamos o nosso código. Ele está pedindo para digitar o peso. Eu vou colocar aqui o peso, um peso qualquer. Peso a gente usa ponto, tá bom? Coloquei ele aqui, funcionou, beleza? Mostrou 52,5, por exemplo. Agora, se a gente tivesse que somar ou fazer alguma coisa a mais nesse peso, então, lembra que a gente tinha um exercício que a gente fez anteriormente, que a gente então mostrava a quantidade de água? Então, ó, vamos só pegar esse mesmo exercício, quantidade de água vai ser igual ao que? Peso vezes 0,04. E aí a gente vai dar um print, né? Lembra? Você deve beber quantidade de água. Beleza? Vamos só deixar aqui para a gente ver o que vai acontecer agora. Então, ó, antes esse código funcionava, mas a gente tinha já um valor fixo. Agora, se a gente mandar rodar, ó, digite seu peso. Então, 55,8. Opa, veja que ele dá um erro aqui. Beleza? Ele não consegue multiplicar. Por que isso acontece, pessoal? Por um motivo. Sempre que a gente faz uma leitura do teclado, o Python reconhece isso ou interpreta ele como um texto. Então, tudo que vem do teclado é texto. E aí, como é que a gente faz para resolver isso? A gente precisa, então, indicar qual é o tipo de dado que a gente quer que essa variável receba. Então, pessoal, nesse nosso caso aqui, a gente quer que essa variável receba o quê? Valores, né, com casas decimais, porque é peso. Se são casas decimais, a gente vai precisar colocar o quê? A gente vai precisar escrever float, beleza? Então, ó. Então, antes a gente escreve float, antes do input. Abrimos parênteses e fechamos os parênteses lá no final. Tudo bem? Vamos mandar rodar ele agora. Aí agora a gente pode colocar 55,8. Opa, desculpa. 55,8. Veja que ele já
rodou, beleza? E aí, pessoal, então, vou colocar aqui, né? Números reais, usar o float, vou deixar em minúsculo para não confundir, beleza? E aí, números inteiros, usar o int, tá bom? Então, esses dois tipos que a gente tem que utilizar. E aí, pessoal, o último para a gente encerrar, a gente passa a ter, então, um novo comando que a gente identificar qual é o tipo daquele dado. Então, para a gente saber, se a gente der um type antes de uma variável, ele vai mostrar qual é o tipo de dado daquela variável. Então, veja que aqui, ó, a gente colocou type, beleza? Antes do quantidade de água. Mas o quantidade de água, pessoal, a gente está colocando aqui que ele é float. Logo, o que ele tem que mostrar ali para a gente, a saída vai ser o quê? Um float, tá bom? E aí depois a gente faz tirando esse float para a gente ver o que ele vai mostrar. Então vamos rodar. Opa, deu aqui um errinho aqui. Pronto. Vamos rodar esse nosso código. E aí a gente vê aqui, ó, peso 55,8. Veja que agora ele mostrou aqui, ó, ele é do tipo float, beleza? Aqui, ó, bem aqui para a gente verificar. Ele é do tipo float. Mas e antes da gente colocar o float? Então, o que será que vinha? Ou seja, o que será que ele interpretava? Eu vou só comentar aqui, pessoal. Vou colocar aqui só que a quantidade... Não, a gente tem que colocar no peso, né? Vou lá, para não ficar difícil, complicado. Vamos só dar um type no peso, beleza? Que é o que ele está lendo. Então, quantidade de água é o que a gente estava multiplicando, ele reconheceu como float. Mas e o peso? Eu tirando o float ali da frente. Bom, se eu mandar rodar esse cara aqui de novo, e a gente observar aqui, 55,8. Veja que a classe dele passa a ser uma string. É um texto aqui, ó. Olha o str. Beleza? Então, é isso que a gente tinha para a gente ver hoje a leitura do teclado. Agora, depois disso, a gente vai então salvar não. A gente vai resolver 2 exercícios, tá bom? Espero vocês aí nos próximos vídeos. Um abraço.